Vamos ler apenas os 2 primeiros versos. Lucas 15. Obrigado, Senhor. Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso 1 e o 2, que diz assim. Amém? Leiamos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Sou grato a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Eu vou ler também a versão King James. Ela tem uma versão um pouco diferente, que diz assim, capítulo 15. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas, e ainda partilha do pão com elas. Sou grato a Deus por esta oportunidade. As pernas tremem. Boa parte da igreja sabe que somos filhos dessa casa. Na juventude e ao regresso à casa do Senhor, foi aqui que nós regressamos e seguimos um bom caminho aqui. E desde já sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Gideão, pelo convite, pastor, pela oportunidade, a confiança, aos irmãos, a nossa retaguarda aqui. Somos gratos a Deus. Muitos rostos conhecidos, alguns que a gente não tem contato, mas já vimos algumas vezes, e somos felizes. Pernas tremem, estar aqui é uma responsabilidade muito grande, mas vamos fazer o ID do Senhor. Lucas 15 relata uma passagem onde Jesus, cumprindo o seu ministério na terra, ele está ali mais uma vez a fazer o ID do Pai. E se chegam a ele alguns pecadores, alguns publicanos, e Jesus, como sempre fez, e assim como também é o nosso dever de fazer, ele partilha o pão, ele partilha a palavra com aquelas pessoas. Mas existia também os fariseus e os escribas, que são os estudiosos da lei, e eles, vendo Jesus fazendo aquilo, eles se incomodavam com aquilo. E eles se incomodados com aquilo que Jesus fazia, eles começam a indagar, a interrogar. E Jesus, vendo aquilo, Jesus propôs muitos dizem que são 3 parábolas, alguns estudiosos dizem que é uma parábola só. E Jesus propôs esta parábola. E eu acredito que na vida de cada um nós podemos nos identificar com algum desses personagens aqui. E é o que nós vamos analisar nesta noite, e vamos ver em qual desses personagens nós podemos nos encaixar ou nos encaixamos, e fazer uma análise em nossa vida no que podemos fazer, ou o que podemos mudar, ou o que necessitamos mudar, para que o ID do Senhor continue sendo feito por intermédio de nós, porque nós estamos vivendo em meio a momentos que não é muito diferente do que estava acontecendo nesse momento aqui, que Jesus relatou essa palavra, que ele sugeriu e ele comentou essa parábola. E ele começa a relatar a parábola das 100 ovelhas. E ele fala: qual dentre vós, ou qual o homem que tendo 100 ovelhas e perdendo uma? E aí nós vamos analisar naquela época que os pastores de ovelhas, eles tinham a missão de cuidar das ovelhas. E eles vão ao deserto procurando os lugares melhores para que as ovelhas venham apacentar. E uma de suas ovelhas, olhando para um lado ou para o outro, que não é diferente muitas vezes de nós nos dias de hoje,
No dia a dia, às vezes nós olhamos, nos deparamos com alguma coisa que nos chama a atenção, que nos atrai. E essa ovelha, ela se desgarrou. E o pastor volta com as ovelhas e chega no aprisco. E ele vai contar, ele vai ver se todas as suas ovelhas estavam ali. E ele percebe a falta de uma. E um pastor, ele não pode se apresentar ao seu Senhor com a ausência ou com a falta de uma ovelha. E naquele grande dia não será diferente comigo e com você. Se nós chegarmos na presença do Senhor faltando uma ovelha. Aleluias. E aquele pastor, ele sentindo a falta dessa ovelha, ele volta ao deserto. E aí nós paramos para analisar, mas são 100 ovelhas, ele perdeu só uma, é 1%, o que é isso? Jesus, ele deixou a sua glória lá no céu e ele desceu para resgatar a ovelha que estava perdida. Ele deixou a sua glória. Ele, como Deus, desceu como homem nessa terra e nos dá uma lição aqui tremenda, e que nós precisamos praticar estas lições que Jesus nos deixou. E uma dessas lições é: o pastor não pode abandonar a ovelha. E o pastor, ele foi atrás, ele resgatou a ovelha perdida. E quando ele encontra aquela ovelha que se perdeu, ele cuida dela, coloca ela nos ombros e volta para casa. E a Bíblia nos diz que houve grande festa por uma alma, por uma ovelha. E assim não é diferente nas nossas vidas, nos últimos dias. Deus, ele se preocupa e há grande festa no céu por um pecador que se arrepende. E ele continua e fala sobre a passagem da dracma perdida. E a história nos fala que no passado, o noivo se apresentava à família e noivava-se da jovem, e ele entregava um penhor a ela. E ao entregar esse penhor, ele estava selando o compromisso. Dali para frente já se considerava casados. E no dia da cerimônia, ela deveria apresentar aquela dracma, aqueles bens. E ela recebe 10 dracmas, 10 moedas. E no decorrer dos dias, no decorrer dos tempos, ela perdeu uma. E o Senhor, ao vir nessa terra, ele foi atrás da ovelha perdida. E ao regressar ao céu, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, para com as nossas vidas. E o Espírito Santo, ele vem sobre cada um, e ele nos sela, e ele nos dá alguns bens, alguns penhores. Como estão as nossas vidas? O que o Espírito Santo nos deu, que nós deixamos de lado ou que nós esquecemos? Será que nós perdemos alguma coisa que o Espírito Santo nos entregou? Certo é que o noivo está voltando. Se o noivo chegasse hoje, como você estaria? Estaria com as 10 dracmas nas mãos para apresentar ao noivo? A passagem das 10 virgens diz que 10 virgens estavam à espera. E esta noiva, ela estava à espera do noivo. E tardando-se o noivo, elas dormiram, elas tosquenejaram. Mas 5 estavam preparadas, tinham suas reservas, não tinham perdido aquilo que tinha recebido. E com a chegada do noivo, aí vem o noivo. Quando se gritou, aí vem o noivo, as noivas despertaram. E 5 delas viram que não tinha mais azeite em suas lamparinas. E se o noivo chegar nesta noite, como será que está a minha vida? Como será que está a sua vida? Será que estamos prontos
para devolver a Ele aquilo que Ele colocou em nossas mãos? Será que estamos prontos para irmos com Ele para a glória? O noivo vem, o noivo está chegando. Muitos o têm por tardio, mas certo é que Ele vem e está chegando. E esta jovem, em um dado momento, ela começa a fazer uma análise em sua vida, e analisar, e acredito que talvez ela tenha pensado: o noivo está chegando, deixa eu ver como está o penhor que Ele me deu. E ela percebe que faltava uma. Que nós viemos fazer uma análise em nossas vidas nesta noite, e ver se não nos falta nada. Será que nos falta o amor? O que será que nos falta? A caridade, a compaixão, a oração, o jejum, a consagração. O que nos falta? Jesus está voltando. E após relatar essas duas passagens, essas duas parábolas, Jesus ele continua. E agora ele fala de um pai que tem 2 filhos. E o pai aqui simbolizando Deus, ele continua. E tendo ele 2 filhos, o mais novo pede ao pai a herança. Na primeira passagem, a ovelha vai junto com as demais ovelhas e ela se perde no meio do caminho. Essa ovelha aqui, ela não se perde no meio do caminho, ela teve desejo de ir. A primeira ovelha, o pastor vai atrás. Esta ovelha aqui, simbolizada como filho pródigo, o pastor não vai porque ela foi por vontade própria. E o pastor não deve ir atrás desta ovelha, porque não vai adiantar, ela foi com as próprias pernas por vontade própria. Mas existe uma coisa aqui na passagem que o pastor não deixa de fazer. Ele não deixa de esperar pela ovelha. E se nesta noite tiver aqui alguma ovelha perdida, o Pai ainda está te esperando. O Pai não deixou de te esperar, e o teu lugar está reservado. O Pai amoroso, Ele não deixou em momento algum de esperar pelo seu regresso. Mas a palavra continua, a parábola continua, e a parábola fala da segunda ovelha, aqui, do segundo filho, o filho pródigo dentro de casa. Deus abençoe. E esse segundo filho dentro de casa sou eu, é você dentro da casa do Pai. E às vezes estamos como esta jovem, dentro da casa do Pai, mas deixamos de fazer alguma coisa que o Pai precisa que fazemos. Porque a passagem ela se decorre e fala que o filho mais novo que foi e desperdiçou tudo que tinha, desperdiçou toda a sua herança. Ele em um dado momento ele se lembra, porque ele está passando necessidade. E ele se lembra da casa do Pai. E ele se lembra que na casa do Pai há fartura de bens, há fartura de pão. E ele regressa-se à casa do Pai. E ele ensaia no meio do caminho: eu vou chegar, eu vou pedir perdão ao Pai e dizer: faça-me como um de teus empregados. E aqui eu quero dizer, Deus não nos tem como empregado, Deus nos tem como filhos. E Ele nos recebe como filhos. E o filho regressa. Só que dentro de casa, além do pai estar esperando na porta, tem um filho mais velho em casa, que desde a partida do filho mais novo, ele já não o tem mais como irmão. Como estamos? Como estão as nossas vidas? Como estão os nossos corações com os que foram ou com os que estão lá fora?
Será que se eles regressarem hoje, nós os receberemos como o Pai recebeu? O Pai está de braços abertos, o Pai está com o coração cheio de amor para dar a este filho. E nós, como nós estamos? As almas, as vidas, se elas chegarem à casa do Pai, o Pai está pronto a receber, com o coração ardendo, com o coração queimando. E o Pai quer restituir para aquele filho pródigo tudo o que ele tinha um dia, tudo o que ele perdeu, tudo o que ele esbanjou. E nós, como irmãos, será que nós vamos agir assim como o filho mais velho? Esse teu filho, não meu irmão. Será que nós estamos vivendo como esse filho mais velho? O filho mais jovem, ele regressa, o pai o recebe, o veste, coloca anel, sandálias nos pés, e há grande festa, assim como a ovelha perdida que foi achada. Houve grande festa no céu, assim como a jovem que encontrou a dracma perdida, ela fez uma grande festa, e há grande festa no céu por um pecador que se arrepende. O jovem mais velho, ele não agiu dessa forma, assim como o pai. O jovem mais velho, ele servia o pai. Pai, há tanto tempo eu te sirvo. Ele se colocou na postura de servo e não na postura de filho. O filho mais novo sabia da herança que tinha, reivindicou a herança, o pai lhe deu e ele foi. E o filho mais velho fica dentro de casa como servo, servindo ao pai. Não reivindica a herança, mas também não tem noção e não sabe da herança que tem. O filho mais jovem chega, o pai o restitui de tudo que ele perdeu. E eu quero dizer também nesta noite, o pai ele dá a um, o pai ele dá a outro, e nada do pai falta, o pai não diminui a herança dele. O nosso pai é tão tremendo que ele dá um, ele dá outro, e às vezes a gente pensa, vai faltar para mim? Não, não vai faltar, o pai dá quanto ele quer e nada lhe falta, e nada. Que nós não venhamos pensar com esse filho pródigo mais velho dentro de casa, de servir a Deus por interesses, por barganha. O filho mais novo chega, o filho pródigo chega e ele fala, pai, eu te sirvo há tanto tempo. Se colocou na posição de servo. E nunca me destes um cabrito. Aí o pai olha para o filho e fala, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é seu. Não precisa me servir por interesse. Nós não precisamos servir a Deus por interesse. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. É o filho mais velho dentro de casa. É nós na casa do Senhor como servo e não como filhos. Gálatas fala que nós não somos mais servo. Gálatas 4 diz, e porque sois filhos de Deus, sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Será que nós não estamos tendo esse espírito de filho? Estamos vivendo na casa do Pai, será como um espírito de servo? O servo, ele trabalha pelo pagamento, ele trabalha para receber o salário. O filho, ele trabalha por prazer. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Jesus, ele não precisava descer para nos dar essa lição, para nos ensinar, mas ele veio para nos mostrar, nos ensinar. E o filho pródigo dentro de casa, ao chegar do serviço, ao retornar para casa,
Ele vê a festa. E nós precisamos nos alegrar. Os servos se alegraram, mas o filho mais velho não se alegrou com o regresso do seu irmão. E naquele grande dia nós vamos ter tanta surpresa. E vai ser tão duro quando Jesus naquele dia falar: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci. E o conhecer de Deus aqui fala de intimidade. Eu nunca tive intimidade, você nunca teve intimidade comigo. Você nunca foi filho, você sempre foi servo. Você sempre me serviu por interesse, não por amor a mim. Você sempre disse que me servia, mas por interesse. Eu preciso que estejas comigo. Nós somos servos sim, mas servos da orelha furada. É aquele servo que o seu Senhor deu-lhe a carta de alforria e ele falou: não, Senhor, eu não quero ir. Eu sirvo tão bem ao Senhor, eu me sinto tão bem em servi-lo, eu não quero ir. Aí o Senhor tem que ir até o juiz da cidade, e lá ele fala: ele não quer ir. Não tem problema, fura a orelha dele. Ele vai ser um servo livre, ele vai servir, ninguém nunca mais o escravizará, mas ele continuar te servindo por amor. Será que estamos servindo ao Senhor por amor? Ou será que estamos servindo ao Senhor por interesse? Querendo um cabrito onde o pai tem um bezerro cevado para nós? As bênçãos do Senhor para as nossas vidas não é por mérito. Deus, Ele tem para todos e nada lhe faltará. Nada falta dele. Se eu pedir, Ele tem para mim. Se você pedir, Ele tem para você. Basta que nós sejamos filhos, que nós os servimos como servo da orelha furada, como servos livres, que nós façamos isso por amor e não por obrigação. O filho mais velho, ele não entendeu isso. E o pai, percebendo, vendo isto, o pai vai até ele e o chama para se alegrar. O seu irmão voltou, estava morto, reviveu. Mas ele não se interessa por isso. Eis que te sirvo há tanto tempo e nunca me deste um cabrito para festejar. Que nós venhamos analisar esta mensagem nesta noite. Será que nós somos a ovelha que se perdeu porque se encantou? Ou será que nós estamos na casa do Pai e perdemos um talento, perdemos uma moeda, perdemos uma dracma? E assim como aquela jovem, ela foi atrás e recuperou. Ou será que nós estamos como o filho pródigo dentro de casa? O filho pródigo que se foi, ele se arrependeu e voltou, e o pai o abraçou, o recebeu. E o filho mais velho, o filho pródigo, dentro de casa, ele perdeu os seus valores de família, de filho. E Deus, Ele nos quer como filho. E aí o seu irmão regressa e ele fala: não é meu irmão, é teu filho. E Jesus, Ele nos chama de filho. E Deus, Ele nos tem como filho. E o filho pródigo, mais velho, dentro de casa, e em momento algum a passagem bíblica diz que ele reconheceu e entrou para comemorar com o pai o regresso do filho mais velho, mais novo. Que nós nesta noite venhamos colocar os nossos corações a analisar e nos colocar na posição de irmãos e recebermos os nossos irmãos quando voltam, como regressam. O Pai está de braços abertos para receber, e que nós venhamos estar também de braços abertos para recebermos como irmão e não para agirmos como servo, porque o servo, ele serve por obrigação. Mas nós, servos livres ou filhos, nós servimos ao Pai, porque reconhecemos o poder do Pai, o amor do Pai, e que o Pai nos dá
tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, e nada lhe falta ao Pai, porque Ele tudo tem e para todos Ele tem. Aleluia, aleluia. Pastor Josué, faça essa oração, por favor. Louvado seja a Deus, glorioso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Damos graças, levantando as mãos ao céu por esta vida, meu Deus, esse teu filho, a qual o Senhor tem tocado em seu coração, tem trazido ao lar. Deus, nos temos palavras, nós sabemos que através do Senhor a festa, o Senhor se alegra. Ah, meu Deus, o Senhor continue, Senhor, o nome, escrevendo o livro da vida, dando a Ele a esta filha necessário para que possa permanecer na Tua presença, diante de Ti, como o Senhor tem manifestado, como o Senhor tem se revelado, manifestado Teu grande amor, que o Senhor não tem